Na Ucrânia, a Rússia fez novos ataques mortíferos em Mykolaiv. Forças ucranianas estão preocupadas com a continuidade do sistema Starlink de Elon Musk. Recep Tayyip Erdogan quer que a Rússia retome o acordo de exportação de cereais da Ucrânia. Vladimir Putin exige mais garantias de Kiev. Impasse no acordo de paz entre a Arménia e o Azerbaijão. Putin promove uma cimeira trilateral em Sochi para resolver o conflito. Os ataques aéreos russos na Ucrânia baixaram de intensidade desde a forte ofensiva de segunda-feira, mas voltaram a matar já esta terça-feira na cidade de Mykolaiv, no sul do país, em que pelo menos uma pessoa morreu e vários edifícios ficaram destruídos. Entre as forças ucranianas, as ameaças de Elon Musk de retirar o fornecimento gratuito do sistema de satélite Starlink causou alguma incerteza e mal-estar, já que as defesas antiaéreas estão muito dependentes deste sistema. O multimilionário norte-americano acabou por voltar atrás. O comandante ucraniano explica as vantagens do Starlink. Não é precisa muita informação. Chegamos, instalamos e ligamos. É tudo. A conexão funciona. A internet, a transmissão de dados. Se perdermos isto, será um duro golpe para a nossa comunicação. Em Moscovo, cresce o sentimento de Vladimir Putin e do círculo próximo contra as potências ocidentais. Putin acusa Londres de ter ajudado um ataque ucraniano com mísseis e drones contra a frota russa no Mar Negro. Para o Kremlin, o Reino Unido esteve também envolvido na sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Há provas de que o Reino Unido esteve envolvido neste ato de sabotagem ou, para usar uma linguagem mais direta, neste ato terrorista contra uma infraestrutura energética vital e não apenas da Rússia. São ações que não podemos deixar passar em claro e, com certeza, vamos considerar tomar novas medidas. Na frente de batalha, a evolução é lenta. O exército ucraniano prossegue a ofensiva de retomada das zonas anexadas pela Rússia. Em Bakhmut, na região de Donetsk, poucos quilómetros separam agora as posições russa e ucraniana. O abastecimento de água e eletricidade foi totalmente restaurado em Kiev, a capital da Ucrânia, 24 horas depois da Rússia ter lançado uma nova bateria de mísseis. O autarca de Kiev, Vitaly Klitschko, avisou que seriam ainda necessários cortes de energia, dado o impacto significativo dos recentes ataques da Rússia em infraestruturas essenciais. O Instituto para o Estudo da Guerra disse que esta foi provavelmente uma tentativa de degradar a vontade da Ucrânia de lutar à medida que as temperaturas caíam em todo o país. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia lançou 55 mísseis de cruzeiro, 45 dos quais foram abatidos pela defesa antiaérea. Entretanto, a situação no sul da Ucrânia e a batalha por Kherson intensifica-se. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que é provável que as forças russas continuem a deslocar tropas e meios militares através do rio Dnipro, em antecipação dos avanços ucranianos em direção à cidade de Kherson, mesmo quando estabelecem condições para lutar por posições em torno da cidade de Kherson. O deputado de Kherson, apoiado pela Rússia, Kirill Stremusov, declarou que as forças russas começaram a ocupar posições de engenharia em Biluzerka e Chornobaivka. O facto de os colaboradores russos se prepararem para defender Chornobaivka é particularmente notável, uma vez que esta é a última povoação ao longo da M14, a norte da cidade de Kherson. A atual linha da frente situa-se a menos de 20 km a noroeste de Chornobaivka e os esforços ativos para reforçar a defesa aqui indicam a preocupação relativamente a um iminente avanço ucraniano. Os grupos de reflexão dizem que a retirada simultânea de bens militares da margem ocidental e os preparativos para a defesa de áreas críticas em torno da cidade de Kherson indicam uma séria ansiedade sobre o controle russo da margem ocidental. Embora os oficiais russos continuem também a criar más condições nas zonas ocupadas da região de Kherson, é provável que os habitantes locais sejam obrigados a fugir. O presidente da Turquia quer que a Rússia retome o acordo de exportação de cereais da Ucrânia. Recep Tayyip Erdogan falou já com o homólogo russo. O Kremlin fez saber que na conversa entre os dois líderes, Vladimir Putin exigiu garantias reais de que Kiev vai respeitar os acordos de Istambul, em particular que o corredor humanitário não será usado para fins militares. O presidente turco comprometeu-se a falar com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de modo a fazer com que os navios carregados com cereais não parem de fluir pelo Bósforo.
A Rússia suspendeu no sábado o pacto firmado em junho sob a égide das Nações Unidas, após o que disse ter sido um ataque das forças ucranianas contra a sua frota em Sebastopol. Moscou alegou que o ataque foi perpetrado a partir do corredor seguro dos cereais no Mar Negro, uma informação negada tanto por Kiev como pela ONU. Entretanto, mais de 200 de navios carregados de cereais estão nos portos ucranianos prontos para partir. Esta terça-feira partiram 3 rumo a Istambul. Segunda-feira, 12 saíram dos portos da Ucrânia e estão a aproximar-se da costa da Turquia, carregados de cereais. O Kremlin avisou que é arriscado e até mesmo perigoso manter a circulação dos navios sem a participação da Rússia. Na Moldávia, cresce o medo de que a guerra na Ucrânia chegue ao território depois de um míssil russo abatido pela defesa antiaérea ucraniana ter caído numa aldeia no norte do país. A queda do míssil não causou mortos nem feridos, mas fez danos materiais e, sobretudo, causou muito medo. Na capital moldava, Chisinau, os cidadãos sentem a guerra cada vez mais próxima. A minha opinião sobre a Rússia é negativa. Condeno a Rússia, espero que a guerra não chegue até nós e que os ucranianos resistam. A situação está fora de controlo e é preocupante. Não vejo que os países estejam a colaborar para encontrar uma solução de paz. Tal como a Ucrânia, a Moldávia é uma antiga república soviética com um governo pró-ocidental, o que faz com que o alastrar do conflito seja particularmente temido neste país. Impasse nas conversações de paz entre a Arménia e o Azerbaijão. O presidente da Rússia promoveu um encontro entre os líderes dos dois países em Sochi para tentar pôr fim ao conflito de longa data. Para Putin, as discussões foram úteis, mas permanecem pontos de desacordo. O Tratado de Paz ainda não chegou. E é demasiado cedo para falar dos seus elementos básicos, porque é ainda um assunto sujeito a compromissos que devem ser alcançados de ambos os lados com a mediação de outros países, incluindo a Rússia, se ambas as partes assim o entenderem. Numa declaração conjunta, a Arménia e o Azerbaijão concordaram em evitar o uso da força no sul do Cáucaso e na resolução de problemas com base no respeito da integridade territorial. A Arménia denunciou no mês passado a incursão de tropas do Azerbaijão no seu território, longe da disputada região de Nagorno-Karabakh, povoada por arménios étnicos, mas reconhecida internacionalmente como fazendo parte do Azerbaijão. As autoridades iranianas vão começar a julgar esta semana publicamente 1000 pessoas detidas e acusadas de envolvimento na vaga de protestos que tomou conta do país. O Irão tem sido palco de manifestações violentas desde a morte da jovem curda Mahsa Amini, dias depois de ser detida pela polícia da moral por alegado uso indevido do véu islâmico. O chefe do Poder Judicial iraniano disse que os julgamentos serão rápidos e precisos. Principalmente, lembrou, os julgamentos daqueles que tentaram subverter o sistema islâmico. A Amnistia Internacional classificou a resposta de Teherão como uma repressão brutal. No fim de semana, as forças de segurança dispararam e lançaram gás lacrimogéneo sobre um grupo de estudantes em protesto. Desde que começaram as manifestações, já morreram pelo menos 283 pessoas, mais de 14.000 foram detidas. David Papp, o homem de 42 anos que atacou o marido da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na sequência de um assalto à habitação do casal em São Francisco, foi acusado de agressão e tentativa de rapto. Estas somam-se às acusações de tentativa de homicídio. Paul Pelosi, agredido na cabeça e no corpo com um martelo, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida para uma fratura craniana. França acaba de viver o mês de outubro mais quente desde que há registros no país. De acordo com a Météo France, no mês passado registrou-se uma temperatura média de 17,2 graus centígrados. Foi um aquecimento de 3,2 graus acima do habitual para esta época do ano. O novo recorde registrou quase mais 1 grau de média do que outubro de 2001, o anterior máximo.
A petrolífera saudita Aramco obteve lucros líquidos de 42,7 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano, face a igual período do ano passado. É um aumento de 39% e é justificado principalmente com a subida dos preços do petróleo bruto e com as quantidades vendidas, de acordo com a empresa.